Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora a uma videoaula de encerramento da disciplina Seminário Temático 4. Lembrando que, vamos lá, essa é uma disciplina prática, tá bom? Por ser disciplina prática, eu peço para vocês não deixarem de fazer de alguma forma, rigorosamente, as atividades que vocês têm que desenvolver nas escolas, porque isso vai ajudar vocês bastante quando vocês estiverem fazendo o TCC de vocês, caso escolham uma pesquisa participante, uma pesquisa de campo, né? Então, alguns rituais são fundamentais, tá? E a gente só consegue evoluir com a prática. Aos que já são professores, eu sugiro que vocês. Eu trabalho aqui, acho que eu estou trabalhando com vocês desde seminário 1. E aí eu me disponibilizo a gente fazer uma oficina, tá bom? Para quem quiser, vocês podem me procurar. Finalzinho aqui, quando eu estiver encerrando essa videoaula, eu já deixo os contatos, vocês podem mandar também pelo AVA, pode também me chamar por WhatsApp, podem também me chamar por e-mail, que aí a gente pode fazer uma oficina. Olha a sugestão que eu quero dar para vocês, porque quando vocês terminarem o curso, vocês têm que cumprir com algumas exigências, certo? E as exigências não é só vocês terminarem as disciplinas, defender TCC e tá tudo ok. Não é assim. Né? Vocês sabem que tem atividades de pesquisa, de extensão, né, de participação em atividades de evento, de natureza científica, e para isso vocês têm que compor, né, essa carga horária. E essa provável oficina, caso vocês queiram, eu posso pegar e ajudar vocês. E aí, lembrando que quem já é professor, se quiser desenvolver alguma coisa com ajuda do que os seminários estão contribuindo, eu acho maravilhoso, certo? Se quem já é professor também, de repente, no seu polo, tá? Ou na sua cidade, que você estiver atuando, quiser chamar um colega que não é professor para compor uma atividade prática, juntamente com sua carga horária, e, obviamente, seguindo todos os rituais de formalização, né? Apresentando a documentação, aquela coisa toda, junto à escola que você faz parte, melhor ainda, gente. Isso é muito importante, tá? Lembrando que eu tenho não. Eu comecei um trabalho com 2 ou 3 bolsistas desse curso e está sendo maravilhoso, acredito eu, o encaminhamento, tá? A gente só tem a contribuir e é muito importante na formação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa disciplina vocês perceberam que tem 3 unidades, né? Essas 3 unidades, elas lidam com a questão de teoria e prática. Estudem bastante os textos, tá bom? As aulas, eu tenho como referência textos, que eu, obviamente, coloco a referência, mas observem que eu vou explicando os textos para vocês. As aulas que estão naquele modelo PDF, né, que não é a videoaula, aquela outra modalidade, eu coloco também slides, mas pessoal, estudem o texto na íntegra, porque ele é muito fundamental e é ele que vai servir de suporte para a avaliação de vocês, tá bom? Então, como eu estava falando, a disciplina ela teve 3 unidades, né? A última unidade vocês perceberam que é uma prática, né? Eu coloquei entrevista e questionário, mas isso não significa dizer que tem vários tipos de técnicas que a gente pode aplicar. As mais comuns e as mais acessíveis são essas duas, né? Mas vamos lá, vamos fazer essa revisãozinha aqui, tá bom? O que a gente pode perceber na unidade 1? A unidade 1 tem esse debate da questão da pesquisa com o ensino de ciências, né? Nós vimos que esse debate ele é realizado na Base Nacional Curricular Comum. Eu tenho muitas críticas com a Base Nacional Curricular Comum, não são poucas, sobretudo na minha área, que eu trabalho com ciências humanas e sociais, mas a gente sempre tem, mas lei é para se cumprir, viu? Ah, mas o currículo, mas a BNCC ela não contempla um currículo que de fato estimule relações de aprendizagem, de ensino-aprendizagem significativa. Não tem, a gente vai cumprir com um currículo do ponto de vista formal. Acredito que vocês já trabalharam vários tipos de currículo. O próprio currículo oculto, ele permite com que a gente vá, digamos assim, minimizando as lacunas dos dispositivos legais, né? Com o ensino de ciências não é diferente, tá?
Então, eu estou destacando aqui alguns aspectos do ensino de ciências que eu pude aproveitar nos textos para que vocês compreendam o que é a teoria e o que é a prática, certo? O desafio é a gente fazer essas articulações. Professora, a letra da lei é tão bonito, mas na prática, a letra da lei é bonito. Na prática, pode ser que vocês não consigam, mas vocês têm um gestor. Vocês têm planejamento mensal. Eu acredito que planejamento quinzenal, eu não sei como é que isso é realizado nas escolas que vocês estão. Acredito que quem está atuando no ensino, acredito que de vocês é boa parte, no ensino fundamental, né? Mas é preciso cumprir. E quem vai cumprir vai buscar, né, esses dispositivos do ponto de vista formal, das orientações do Ministério da Educação, né? Como essas determinações elas chegam até as escolas de vocês e qual é a resposta que vocês têm que dar. E é que é o grande lance, certo? Então a gente pode perceber aqui que no que diz respeito à Base Nacional Curricular Comum, o que é ensino de ciência na base curricular comum? O que ele orienta, né? Qual é a orientação, né? A orientação é de um olhar articulado de diversos campos do saber. Precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Não se produz ciência sem uma autoridade mínima, que no caso é o professor, né? Eu penso que vocês têm que trabalhar a autonomia de vocês. Trabalhar não, a autonomia de vocês tem e deve ser respeitada, sobretudo aqueles que estão nas escolas públicas, considerando que o espaço público ele não é um espaço privado, ele é um espaço desses debates, né, desses aspectos. E falando de ciências da natureza, observem que aqui a passagem está falando de um olhar articulado de diversos campos do saber, né, que precisa assegurar aos alunos de ensino fundamental o acesso à diversidade. Então, a gente tem aqui a expressão diversidade. Isso significa dizer que é uma orientação para um tipo de currículo que vai para além da sala de aula, né? Então, se a gente consegue dar aula com o material didático, a gente pode também chamar a comunidade e dizer isso aqui também é conhecimento, né? E isso aqui eu, digamos assim, enquanto autoridade acadêmica, enquanto professor, enquanto docente, eu posso fazer dessa linguagem popular uma linguagem acadêmica, seja acadêmica. Né? Isso para você na licenciatura, mas quando você está lá em sala de aula, é um momento magnífico da gente poder articular isso, né? Das comunidades, certo, gente? Desse fazer ciências da natureza, do aspecto biológico, o que é biologia para a comunidade onde vocês estão, né? O que é química, como se articulam os saberes no campo da biologia e da química nas comunidades, nos grupos sociais. A gente está falando aqui de saber diverso, né? Eu vou ter que desprezar a maneira como se olha o mundo? Não. Muito pelo contrário, é a partir do senso comum que a gente percebe como que a gente pode configurar a ciência, né? Como um saber sistemático, como um saber rigoroso, mas nunca deixar de desconsiderar os saberes apreendidos e assimilados ao longo de nossas vivências, né? Então eu percebo aqui o campo das ciências da natureza, a Base Nacional Curricular dando essa proposta, né? E eu acho isso muito bom. Diz assim mesmo, professora, toda a Base Nacional Curricular Comum no que diz respeito ao debate de ensino de ciência é assim? A resposta é não. E eu acabei de dizer para vocês que eu tenho profundas críticas em relação a esse documento, mas isso não significa dizer que a gente tem que cumprir, a gente tem que cumprir. Agora, o que é currículo para mim? Esse que é o ponto. E aí, continuando, aqui a gente tem uma citação, né, que diz o seguinte: é necessário favorecer o desenvolvimento de postura reflexiva e investigativa, de não aceitação a priori de ideias e informações como as percepções dos limites das explicações.
que é a priori, pessoal? A priori é uma expressão, inclusive, da própria filosofia que quer dizer, a grosso modo, antes da experiência. Olha que coisa interessante nessa citação, que diz assim, olha, uma postura reflexiva e investigativa. Ah, mas isso daqui é das ciências humanas e sociais. Só das ciências humanas e sociais? Será que eu não posso exercer as minhas práticas reflexivas e a minha capacidade de problematização no campo das ciências naturais? Será que eu não posso fazer isso? Claro que a gente pode. Agora, como é que a gente vai fazer isso em sala de aula? Como é que a gente vai fazer essas mediações, inclusive, com os nossos alunos e alunas? Sobretudo, gente, no ensino fundamental na primeira etapa. Né? Isso aqui é um grande desafio. E aí, continuando. Na unidade 2, aí sim, é que entra aqui na unidade 2 o canal possível de fazer isso, pesquisa. Né? Então, a pesquisa ela é indispensável para o surgimento de novos saberes. É um recurso que investiga o saber atual, oportunizando novos conhecimentos e reflexões. Então, quando você vai organizar uma aula, né, de ciências ou de química, no momento que você está planejando, você está pesquisando, professora, mas eu estou pesquisando, mas na hora de eu comprovar como é que eu faço isso, a gente tem que institucionalizar. E aí, o que acontece? Você, como estudante do Instituto Federal do Maranhão, na figura do Sertec, você institucionaliza isso através de um projeto de pesquisa, através de um projeto de ensino, através de um projeto de extensão. É isso. Entenderam? Então, claro, foi a minha proposta no começo que eu falei para vocês, certo? De que a gente pode fazer uma oficina e eu trabalhar com vocês as ferramentas da possibilidade que você pode fazer isso na prática, tá bom? Basta vocês me chamarem. Então, essa unidade 2, ela vai debater, ela vai discutir como essa pesquisa é importante. Professora, grande parte das escolas de nível fundamental e de nível médio nos interiores, né, nos polos, não tem um laboratório. Não tem, mas pode ter. Gente, vocês se lembram que o Freire ele disse que não tem essa história de ficar em cima do muro, a gente tem que se posicionar. Então, essa participação, a participação de vocês nos processos decisórios é fundamental. E eu sou muito otimista com isso, com relação ao tempo que a gente está vivendo. Né? Não tem um laboratório, mas qual foi o recurso que essa Secretaria de Educação recebeu? Ela recebeu para quê? Qual foi a finalidade? Não fique com receio de ter a participação nos processos decisórios desses recursos que você investiu na escola. Ah, professora, mas não funciona assim. Toda vez que eu vou ficar nisso. Não, participe, certo? Participe. Agora, é claro, você vai participando, mas vai trabalhando também outras alternativas que se configurem como pesquisa. A outra eu acabei de dizer para vocês, é você institucionalizar isso, né, nas suas práticas. Por isso que essa disciplina ela é fundamental, ela é muito importante, porque é possível você fazer isso. Né? Então, essa unidade 2, ela não é uma unidade de textos rebuscados de acadêmicos, sabe? Que está discutindo as categorias dos campos conceituais em relação ao ensino de ciência. É uma pesquisa, é um exemplo de pesquisa, né? Que lá o pesquisador ele publicou, né? E aí ele está explicando como é que ele fez, está explicando a experiência que ele passou ao longo do projeto que ele desenvolveu. Muito bom esse texto, eu gostei demais, tá bom? E aqui faz a análise de discussão, né? A conclusão desse processo, dessa pesquisa. O autor vai dizer que o seguinte, que em nossa atual sociedade, o conhecimento científico e tecnológico se faz presente nas atividades cotidianas, ainda que negado, mas se faz presente. A gente nem se dá conta como a ciência ela é fundamental no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Certo? É claro, a gente tem que falar. Olha, eu coloquei aqui conhecimento científico com letra minúscula, mas esse conhecimento científico, eu não, no texto. Esse conhecimento científico ele pode ser escrito com letra maiúscula, porque o conhecimento científico ele não é um conhecimento acabado. Ele não é um conhecimento
absoluto, não. Ele é um conhecimento passível de erros. Mas isso não significa dizer que ele tem que ser descartado. Hoje, ao ler uma notícia, eu fiquei muito triste. Eu vi o Maranhão no circuito de estados em que tem um grande índice de crianças que não estão vacinando contra sarampo. Olha, eu tenho um. Eu fico assim, eu fico boba, sabe? Eu fico me questionando como que isso. Como é que a gente chegou nessa situação? Né? Então, é como que a ciência para a sociedade ela é importante. Porque tem crianças, tem adultos, acredito eu também, que possivelmente, provavelmente estejam morrendo de sarampo. Sarampo, gente. Então, olha como esse debate é importante. Vocês levarem esse debate para os espaços, para as comunidades, na escola, né? A gente perceber, por isso que lá no começo da aula está dizendo assim, um ensino de ciência que precisa ser reflexivo, crítico, persistente, né? Problematizador. Né? Então, essa ciência, né, ela possibilita alicerçar a base dos saberes dos alunos, conscientizando de suas responsabilidades. E aí esse aluno ele leva para a família dele, né, gente? Quando essa aula ela chega, ela alcança, ele, né, acaba levando isso para a família, para a comunidade de uma maneira geral. E finalmente na unidade 3 foram aqueles dois tipos, aqueles dois é, exemplos de forma de coleta de dados. Professora, só esses dois? Não, falei no início da aula. São vários. Mas na minha cabeça, a entrevista e o questionário, eles acabam sendo mais relevantes, né? Ou um pouco mais simples para vocês instrumentalizarem os objetos de estudo de vocês, né? E aqui encerrando, os resultados que você atingiu estão aqui, gente, é muito interessante, porque resultado e discussão não é descrição dos resultados que você alcançou, né? O que é produzir o resultado e discussão de uma pesquisa, né? Quando vocês vão fazer isso, aqui eu dou meio que. Aqui tem um texto, na verdade. O texto dá meio que umas pistas para vocês, né? O que você vai produzir nesse item? Né? Os resultados que você atingiu estão em congruência de acordo com a literatura que você recorreu para construir seu texto? Você não vai construir um texto a partir do nada ou só do que você observou. Tem gente teorizando aí. Você vai pegar os textos e vai verificar se estão ou não estão ou por quê. E justificando, inclusive acredito até que tem uma atividade como essa lá como atividade avaliativa para vocês em uma das unidades, né? Ou eles apontam pontos de discordância. Se está discordando, por quê? O que leva vocês a discordarem que uma teoria ela tem essa tese, mas na sua pesquisa essa tese ela não foi na totalidade? É assim que a gente faz a produção de resultados de discussão, né? É também aqui num item que você pode lançar mão de argumentação teórica, que eu acabei de falar para vocês, de tentar explicar para o leitor os resultados que alcançou, por qual motivos foram alcançados e assim sucessivamente. Então, pessoal, eu deixo aqui meu recado para vocês. Eu agradeço demais, né, a presença de vocês, a atenção de vocês, na verdade, em relação à aula. Quero agradecer a coordenação de uma maneira geral, a professora Débora, né, ao professor Marcelo, a professora Josi, né, que, assim, estou falando desses três nomes, mas são os nomes que a gente mais tem contato, né, pelo acolhimento, pelo direcionamento e, obviamente, pela organização do curso, tá? No mais, qualquer dúvida, eu estou por aqui. Se quiserem uma oficina, tá bom? A gente certifica. É só me chamar que a gente faz. Tchau, tchau, pessoal. Não desistam, viu? A gente precisa de vocês.